Então vamos ler João 11, 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, Aleluia. para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e quer tornar-te para lá? Respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois lhe disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então disseram seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus disse isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava de um repouso, de sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Amém? Amém. Senhor, diante do Senhor estão as nossas vidas. E na luz da tua santa palavra, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus. Todos que estamos aqui somos vidas necessitadas, Senhor. E queremos tão somente, Senhor, ouvir a voz do bom pastor, ó Pai. Sabemos que muitas vezes o Senhor fala em coisas e maneiras que mexem com nossas feridas, às vezes com o nosso orgulho, com o nosso eu, às vezes com até as coisas que nós cremos, Senhor. Senhor, porque o Senhor conhece a nossa estrutura, Tu conheces o que precisamos, Senhor, para sermos lapidados, para podermos estar, ó Deus, preparados para o encontro com o Senhor. Nessa noite, Senhor, só possa, Senhor, trabalhar em nossas vidas, Senhor. Que o Teu doce Espírito Santo possa ser presente no nosso coração, trabalhando, Senhor, no nosso ser. Amém. Que o Senhor possa ter livre acesso, Senhor, no nosso coração. Que somente o Teu louvor, a Tua honra, a Tua glória esteja neste lugar, ó Pai. Pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Louvado seja o nome do Senhor. Pega um pouquinho da coberta para ficar mais alto. Amém, Jesus. Consegui ler. Nós tivemos uma das sexta-feiras passadas, não sei se os irmãos vão se lembrar, que eu trouxe a respeito de uma visita na casa de Marta e Maria. Lembra que Marta trabalhava, Maria ficava aos pés do Senhor Jesus? Uhum. E nessa visita, o Senhor Jesus ele trouxe uma experiência para a vida de Marta. Falou: Marta, você fica ansiosa com muitas coisas, mas Maria escolheu a boa parte, porque Maria estava prestando atenção nas coisas do reino. E as coisas do reino falava que são coisas eternas, que traziam salvação. E que aquilo que Maria tinha escolhido dela não ia ser tirado. Esse foi o encontro que eu trouxe a respeito de Marta e Maria, que nos deu um ensinamento para a gente valorizar o estar com o Senhor, os momentos de estar com o Senhor, e de buscar algo que não é terreno, que não é passageiro, mas a salvação com o Senhor Jesus, a comunhão, o prestar atenção nas palavras que saem da boca do Mestre. A Bíblia também relata de um segundo momento de Maria com o Senhor Jesus, onde eles estão reunidos na casa de um ex-leproso. Maria agora chega por trás daquele povo e ela chega aos pés do Senhor Jesus. E agora ela traz um vaso de alabastro, riquíssimo, com um unguento precioso. Era tão precioso de uma maneira tal
que eu tive a curiosidade de pesquisar o que, que era um vaso de alabastro. Ele era lacrado de uma maneira que não tinha como abrir. Só podia ser aberto um vaso de alabastro quebrando. E ele era tão caro que quando ela quebrou, Judas falou que podia dar o dinheiro para os pobres, porque ele custava o dinheiro de um ano de salário. Você imagina se fosse um salário mínimo, um salário, né? Um salário, né? Hoje, quanto que não valeria? Então, Maria, ela deposita esse vaso que é a vida dela nos pés do Senhor Jesus para todos os dias da vida dela. O valor daquele vaso, era por um ano, né? Que custaria do salário. Então, ela. Só que além disso, ela tá tão movida ali pelo Espírito e tão entregando a vida do Senhor. A Bíblia fala que ela, aqui no começo que a gente leu aqui, ela é aquela que quebra o vaso de alabastro nos pés do Senhor Jesus e chora aos pés dele, e com seus cabelos ela enxuga os pés. Ela entregou aquilo que tinha de mais valor na vida dela e ela faz esse gesto. A Bíblia até fala que esse gesto ia ser lembrado, porque era uma preparação, né? Porque ela estava honrando o Senhor com aquilo que ela tinha de melhor, com a vida dela, para honrar o Senhor todos os dias. Você vê que agora no texto que vai falar de Lázaro, ele fala: olha, Maria é aquela que lá naquela reunião foi ela que quebrou o vaso lá nos pés do Senhor Jesus, chorava e enxugava. Tinha muita gente na casa. Muita gente viu aquele ato que Maria fez. Então aqui fala, ó, Maria, devia ter muitas, né? Mas aqui quebrou um vaso nos pés do Senhor Jesus, enxugou com os cabelos, não tinha. Só tinha ela. Cristão, gente que escuta a palavra e pregação, tem muitos. Tem muita gente como nós, se reúne fazer culto em casa. Muita gente vai para a igreja. Mas quantos que estão dispostos a entregar a sua vida, quebrar ela nos pés do Senhor Jesus, chorar aos pés do Senhor Jesus, entregar o que era de mais precioso na sua vida aos pés do Senhor Jesus? Ela foi lembrada por esse motivo. Mas a Bíblia está falando aqui para nós que essa Marta e essa Maria que tiveram esse momento com o Senhor Jesus, a partir de então, elas começaram a ter uma amizade com o Senhor Jesus. A casa de Marta, Maria e Lázaro era um local que sempre quando Jesus ia para Betânia com seus discípulos, eles repousavam na casa de Marta e Maria, porque eles eram amigos do Senhor Jesus. E Betânia era mais ou menos próximo de Jerusalém, era meio que caminho. Então, o Senhor Jesus sempre estava lá. Agora, o Senhor Jesus, ele está numa outra localidade que a Bíblia fala aqui. Só que Lázaro, ele fica doente. A gente conhece o Senhor Jesus, também passa por provas. Também podemos ficar doentes, né? Podemos ter todas as aflições que o mundo passa. Também sobrevém sobre nós. Da igual maneira. Mas aí eles são uma família querida do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus ama a nossa família, ama nossos irmãos, ama a nossa casa, ama a minha vida, ama a sua vida. O Senhor Jesus se preocupa com tudo que nos cerca. E quando veio a luta, vamos clamar ao Senhor. Mandaram mensageiros lá para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ouviu que o amigo estava doente e ele se atrasou para vir, ficou lá. Agora vamos voltar lá na casa de Marta e de Maria. O irmão foi ficando ruim, foi piorando, aquela doença não melhorava, aquilo foi se agravando, até que chegou um momento que as pessoas que sabiam, eu imagino que, como foi difícil até para Marta e Maria, os outros ficarem apontando o dedo. Pô, mas vocês não são a família que recolhe Jesus sempre? Vocês não são crente? Vocês não creem em Deus? Vocês não é amigo de Jesus? Ele que cura tanta gente, por que o amigo não vem curar? Imagina o momento que elas tiveram que estar firme na fé, de não duvidar, né? De esperar o momento de Deus. Às vezes,
Você está esperando um bom resultado, uma boa coisa, mas de repente vem um resultado que você não está esperando. Você tem que manter a tua fé. Ah, mas você isso, você aquilo. Você não tem respostas, mas você tem que crer. Se você confia num Deus, é a hora que tua fé está sendo provada. A Bíblia fala, então, que depois de 2 dias, Jesus avisa os discípulos que vai voltar lá para Betânia. Só que Jesus estava passando por um momento de ser perseguido. Estavam procurando matar Jesus. Então, os discípulos nem estavam até com medo de voltar para lá. Aí o Senhor Jesus falou: não, meu amigo Lázaro está dormindo, eu vou despertar. Quer falar alguma coisa, Miriam? Versículo 4 impacta bastante aquilo que Deus falou, Jesus falou, né? Versículo 4. Sim, que a morte. Eu vou ler o versículo 4. Ó. Quando as irmãs, mandaram, pois, suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E o 4, muito importante. Jesus, ouvindo, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Engraçado você ler assim, você fala: puxa, mas uma enfermidade? Como que pode algo ruim, mal desse jeito, ser para a glória de Deus? Na nossa cabeça, no nosso coração humano, não encaixa, não entende. No nosso racional, ruim é ruim, bom é bom. Mas o Deus que nós servimos, ele muda situações que permite com que... A preocupação de Deus é sempre alcançar o homem para a salvação. Se aquela situação for para gerar uma vida eterna, você vai passar por ela. Para você poder pensar mais um pouquinho, para decidir se é isso mesmo. Você está tendo mais uma chance para decidir aonde que você quer que a tua alma passe a eternidade. Não sei por que motivo Lázaro adoeceu. Mas ele adoeceu. E a Bíblia diz que tinha um propósito que ele adoeceu. Ia ser para a glória de Deus. Porque curar, Jesus já tinha curado muitos, né? E a palavra fala que quando Jesus, ele tá descendo lá, né? Ele fala, fala abertamente para os discípulos: não, ele não é falando sono, mas ele morreu. Para vocês ele morreu, para mim ele tá dormindo, né? Quando Marta sabe que Jesus está chegando a uma certa distância, ela sai correndo e ela vai encontrar com o Senhor Jesus. Você vê como que Deus transformou a vida de Marta, né? Marta ficava preocupada com essas coisas terrenas, mas quando ela ouve que Jesus está chegando, ela não consegue nem esperar. Ela corre enquanto o Senhor Jesus. E ela tem uma... Ela chega nos pés do Senhor Jesus e ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela sabia que o Senhor Jesus podia. Mas olha, os planos de Deus não são iguais aos nossos planos. Aleluia. Não são. Porque tudo Deus tem um propósito. Se você crer, se você confiar no Senhor Jesus, o que pode estar dando, parece que está tudo dando errado, está dando errado, não era para ser desse jeito, eu tô nessa luta, eu tô nesse sufoco, eu tô chorando nos pés do Senhor Jesus, eu tô clamando, e o negócio parece que não tá se acertando. Parece que eu tô tentando fazer tudo certo e só vem coisa ruim. Maria estava lá, já tinha derramado bálsamo a vida dela para o Senhor Jesus, já tinha enxugado, já era amiga do Senhor Jesus. Agora o irmão fica doente e morre. Manda chamar Jesus, Jesus não vem. E todo mundo sabendo que eles são família que Jesus amava, e de repente Jesus não fala, ainda tem que aguentar, às vezes, chacotas de outras pessoas. Mas o Senhor Jesus, normalmente ele fala, e agora Maria fica lá.
Marta foi correr aos pés do Senhor Jesus. Vamos acompanhar o que está acontecendo? Chegou, pois, Jesus ano 17. Não, perdão. Então, lá onde que estavam as duas, tinha muitos judeus tentando consolar, né? Só que quando Jesus chega no local, já fazem 4 dias que Lázaro foi sepultado, né? Então, ó, o 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Eu imagino que nesse momento Maria não tinha ouvido ainda. Eu acho que Marta ouviu que Jesus vinha e saiu correndo sozinha. Já vocês vão saber por motivo. Quando ela encontra o Senhor Jesus, ela fala assim: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela tinha certeza que o Senhor Jesus podia ter feito um milagre. Porque aonde que Jesus estava, aquele que cria e que ia atrás do Senhor Jesus, ele jamais lançava fora, tinha milagre, tinha bênção. Mas o propósito de Deus era para que manifestasse a glória de Deus. O meu plano e o seu não são do tamanho do plano de Deus. E quantas vezes uma luta nos molda, né? Deus usa muitas situações difíceis para nos alcançar, né? Por exemplo, tem o pai, né? Que usou uma luta com o filho, chamou ele para salvação. Então, Deus sabe o que ele está fazendo para alcançar o homem. E é mais fácil a gente vir pela dor do que pelo amor. Infelizmente, né? Nós somos rígidos, nós somos egoístas. E muitas vezes Deus usa lutas para nos alcançar mesmo, para nos moldar o nosso caráter, para tantas coisas. Muitas vezes o Senhor usa lutas. Na minha vida também, as minhas maiores lições foram nas lutas, né? Então, no versículo 4, Jesus já sabe o que ia acontecer. Falou, não, isso não é para a morte, isso é para a vida, isso é para a salvação de muitos. Amém. Eu imagino Marta chegando ao Senhor Jesus e sendo, a Bíblia fala que só era Maria e Marta e Lázaro. Era só vocês. O quanto era pegado aquele irmão devia ser irmão e pai e o cuidador das irmãs. Naquela época, o homem era muito importante ter um homem no lar. O quanto ele era o importante para elas, o quanto que eles eram unidos. E com quanta dor que ela chega nos pés do Senhor Jesus, creio que chorando, falando: Ah, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão Lázaro não tinha morrido. E o Senhor Jesus vendo aquela dor, e o Senhor se move diante de uma compaixão. E o Senhor começa a tomar as nossas dores, porque o Senhor não tem prazer na dor do homem. O Senhor não tem prazer de olhar na eternidade, ver a gente tomando as decisões erradas e caminhando para o inferno. Isso aí dói para o Senhor Jesus, porque ele desceu da sua glória, ele foi na cruz, ele foi pisado e moído pelos nossos pecados, nossas transgressões, e cada vez que nós pecamos, nós damos as costas para a cruz e caminhamos para o inferno. E isso dói no coração do Pai. Porque não é esse projeto que ele desenhou para o homem. Quando ele desenhou o projeto, foi para resgatar a vida do homem, porque o Senhor preparou moradas para o homem. E a Bíblia fala assim, mas também agora eu sei, Marta fala, que tudo quanto pedires a Deus te concederá. Ó, é fácil a gente ter fé e a gente crer quando a coisa tá fácil. É fácil a gente crer que a coisa vai bem quando você tá vendo que tá tudo indo bem. Mas aqui Marta, ela tá mostrando uma fé no meio da dificuldade. Ela falou assim, ó, eu sei que o quanto pedires a Deus, Deus te considerar. Ela tá no meio da dificuldade, mas tá crendo no meio da dificuldade. Que Deus pode todas as coisas. No meio da notícia ruim, da situação difícil, é a hora que a gente vai mostrar o tamanho que é a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Porque a gente crê quando tudo tá fácil, tudo tá bem, às vezes é até óbvio que tem coisas que vai dar certo porque já tá dando certo. Mas você crê que vai ver algo que Deus pode fazer quando tá tudo ao contrário,
Tá todo mundo chorando, tá todo mundo ao contrário, vendo tudo o contrário. Jesus pega e fala assim para Maria assim, ó, teu irmão há de ressuscitar. Quando falou ressuscitar, ela estava vendo aqui. Não, vai ressuscitar no momento que for, o momento que vai ter um juízo, que os mortos ressuscitarão, né? O momento que a Bíblia fala em Apocalipse. Ela falou assim, não, tem tudo bem, a Marta conhecia a Escritura, ouvia sempre o Senhor Jesus. Não, Senhor, eu sei que esse momento vai ressuscitar, né? Eu sei que o momento eu sei que o momento que nós morrer, toda a dor vai acabar mesmo, né? Ah, morreu, descansou, é isso mesmo, agora né? É um algo óbvio, né? Então, Maria estava entendendo dessa maneira. Quantas vezes que Deus quer falar algo no nosso coração e a gente não consegue entender o plano do Senhor? Os planos de Deus são muito maiores que o nosso. São mais excelsos, porque os pensamentos nossos não são igual aos pensamentos de Deus. Por mais que você queira, Deus tem muito mais do que pedimos ou pensamos. E a palavra diz, conforme o seu poder que opera em nós. Se o seu poder não opera em você, você não vai ver o tamanho do milagre que Deus tem. Jesus fala assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não há impossível para Deus. Glória a Deus. Ele fala ainda que esteja morto, uma morte espiritual, morte física, para ele não há impossível. Aquele que crê em Jesus tem vida, e a Bíblia diz que não é pouco, é abundante. Porque abundante da graça é o próprio Senhor Jesus. E a palavra fala aqui que Jesus, ele fala assim, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Um homem racional não vai entender. Ah, então eu aceitei Jesus, eu creio, nunca vou morrer. Mas se você pegar na palavra aqui, homens valorosos de Deus, Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, patriarcas morreu, né? Tirando uns que o Senhor levou em carro de fogo, né? Elias e Enoque, que Deus tomou para si, o resto, a Bíblia fala que morreram. Mas o Senhor não está falando aquilo que o homem pode ver aqui. Ele está falando que nunca morrerá, porque o Senhor tem vida eterna. Nossa vida aqui é curta, mas ele fala, aquele que crê em mim, Marta, nunca morrerá. Porque a melhor vida é igual o vinho. O melhor vinho está por vir. Não é isso aqui. E Jesus faz uma pergunta assim, crê nisso, Maria? Marta, crê nisso? Crês? Olha lá. Crês tu isto? Confissão de fé. Crê tu nisto que eu tenho vida em abundância? Você crê que qualquer dificuldade eu posso tirar? Que para mim não é impossível? A tua fé consegue alcançar isso? A tua fé consegue alcançar isso, Marta? Que se você crê, você vai ver a glória de Deus? Que eu vim por um objetivo. Isso que aconteceu na vida do Lázaro é para se manifestar a glória de Deus. Você crê nisso? Eu entendo que muitas vezes a gente tem que confessar ao Senhor. Às vezes, quando eu estou com uma situação na minha vida, ou eu vejo a vida de alguém que eu estou orando, e eu vejo que a minha fé está pequena, para tamanho daquela dificuldade, daquela situação, eu oro e confesso, Senhor, se a minha fé não alcançar para ver essa glória, Senhor, que o Senhor possa aumentar a minha fé. Mas eu creio que tudo o Senhor pode. A gente tem que confessar ao Senhor. Senhor, eu creio. A minha fé alcança ver que o Senhor pode fazer isso. A gente tem que confessar ao Senhor que você tem fé e que você alcança ver isso. Senhor, eu alcanço ver isso na minha vida. Eu alcanço ver isso na vida do meu irmão, na vida do meu lar, da minha família. Senhor, a minha fé alcança. Senhor, e se a minha fé não estiver alcançando tanto que o Senhor quer que ela alcance, Senhor, que eu possa ter mais comunhão com o Senhor, que eu possa buscar mais fé. É isso que o Senhor Jesus quer ver em nós.
Porque se Jesus vê isso em nós, ele pergunta, crês nisso? Porque quando tem fé, é o ingrediente Graças a glória de Deus. para que o milagre aconteça na nossa vida. Porque ele fala que ele tem vida eterna. Ele fala que quem crê nele nunca morrerá. E Marta agora, perdão, no 27, ela fala assim: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Essa mesma confissão Pedro fez quando Jesus pergunta: que diz os homens que eu sou? E o Espírito revela a Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus. É o que Marta fala aqui. Coloca o Senhor Jesus no lugar de honra, no lugar que é dele. Primeiro lugar, tu és o Cristo, Filho de Deus. O que devia de vir. Além de você confessar que a sua fé alcança, que você crê, confessa que ele é o maior na sua vida. Confessa que ele é o Cristo, que ele é o enviado, que ele é o Salvador. Ele é o maior, né? É a sua confissão diante do Senhor. Quando Maria confessa isso, ela fala, Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E agora nós confessamos que além de ele ter vindo ao mundo, é o que há de vir, é o que virá. Nós confessamos porque nós cremos na palavra dele. E a gente ora e a gente declara isso ao Senhor. Tem muita autoridade você declarar que a tua fé consegue ver o milagre. Porque o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não estão se vendo, mas estão se esperando. Essa semana, a minha sogra ia passar lá em casa para ir para consulta. E eu pensei comigo, vou dar uma carimbada aqui na casa para dar uma arrumada, porque a sogra tá chegando, né? Tem que dar uma arrumada para a sogra pensar que o marido casou bem, né? Vou dar uma, entendeu? Vou dar uma ajeitada. E aí eu tava ajeitando as coisas assim, e Deus começou a falar no meu coração. Se nós soubéssemos hoje que Jesus ia vir hoje, nós também não ia ajeitar muita coisa na nossa vida, no nosso coração? Claro que ia. É assim que o Senhor Jesus espera. Que todo dia a gente ajeita o que está errado na nossa vida, porque ele pode vir hoje, ele pode vir agora, pode vir daqui um pouco. Às vezes nós estamos esperando alguém para vir na casa da gente, a gente quer dar uma arrumada na casa, uma ajeitada, né? Esperando uma visita para almoçar, alguém para almoçar. E se essa pessoa atrasa, você fica, já tá chegando? Não, tô chegando. E o Senhor está mostrando os sinais que ele está chegando também. Né? É. Ah, mas você está me esperando todo dia preparado, Senhor, que o meu coração hoje possa preparar o Senhor, esperar o Senhor como se o Senhor viesse hoje. Porque o Senhor fala, bem-aventurado aquele servo que o Senhor achar servindo assim. Porque quando a gente espera alguém, quando essa pessoa chegar, não vai pegar a gente de surpresa. Vai pegar de surpresa? Se minha sogra chegasse, ela estava esperando. Apesar dela não ter entrado, não, mas eu estava esperando. Porque não, eu sabia que ela ia. Não sabia que hora, mas sabia que ela ia. Então não é de surpresa. Então, é assim que a gente tem que esperar o Senhor todo dia. É verdade. Então, ó. E partiu dali Marta. E ela chegou lá no ouvidinho de Maria. Falou, Maria, mestre tá aí, te chama. Maria estava lá sendo consolada, né? Que nem quando a gente perde um ente querido, tem as pessoas que vêm consolar a gente. Lá os judeus consolavam vários dias, né? Que já fazia 4 dias que eles estavam lá ainda consolando, elas chorando, né? Eles tinha essa compaixão de ficar ali. E eles eram uma família muito querida por muitos, muito conhecida. Marta chega pro ouvidinho de Maria. Ó, o mestre está chegando. Jesus não tinha chegado. Ela vai ao encontro. E quando eles veem que Maria está saindo, Maria, eu entendo que é aquela pessoa mais calma, porque quando Marta sai correndo, ninguém sai atrás de Marta. Mas agora quando Maria, ela começa a sair correndo, as pessoas falam, Marta está saindo. Maria saiu. Acho que ela vai chorar lá no túmulo do irmão. E o povo sai atrás de Maria. Pode ver na palavra que eles saem atrás de Maria. Quando Maria chega o pessoal para consolar. Chega lá, quem está lá é Jesus.
E a palavra fala que quando Maria chega, lá no versículo 32. 31, né? Tá, 32. Tendo, pois, Maria chegado onde que estava Jesus e vendo, ela novamente ela faz aquilo que ela mais gostava de fazer. Você vê muito Maria fazendo isso, aos pés do Senhor Jesus. Primeiro encontro, Maria está aos pés ouvindo a palavra do Senhor. Segundo encontro, ela está chorando, enxugando com os cabelos. Agora ela está na dificuldade. Ela não foi atrás de amigo, não foi atrás de nada. Ela foi de novo aos pés de Jesus. E agora essa mulher, que representa uma vida quebrantada, que quebrou o seu vaso de alabastro, que ela entregou a vida dela para todos os dias na mão do Senhor, ela tá lá e ela se lança aos pés do Senhor Jesus. E ela diz assim: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase que Marta fala, Maria fala agora nos pés do Senhor Jesus. Eu imagino ali a dor que Maria também estava passando naquele momento. Se a gente se colocar no lugar dessa família, a gente consegue sentir, porque a gente já tem amigos, familiares que já se foram, que a gente sente. E ali ela chegou, e Jesus era um amigo da família. E a palavra fala que Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando os judeus com ela, moveu-se em espírito e perturbou-se. E a Bíblia fala que Jesus também chorou. Então, quando Jesus olha para a nossa dor, Jesus não é insensível. Deus não é aquele que está lá em cima, olhando para nós, tudo formiguinha aqui, e cada um para um canto e não se preocupando. Quando eu estou sofrendo, quando você está sofrendo, às vezes por decisões até nossas erradas, ele está se constrangendo. Ele está, às vezes até nós fazemos o Senhor sofrer com as nossas decisões. E aqui, o Senhor Jesus viu aquela família tão querida passar por aquele momento, mesmo sendo um momento que ele sabia que ia ter o seu momento de glória, ele chorou. Porque Jesus veio e ele passou por tudo aquilo que o homem passou. Ele sabe que é a gente perder um ente querido. Ele sabe qual que é o sofrimento, porque ele veio como homem, ele sabe todas as nossas dores. Ele sabe tudo. Então, quando a gente chega nos pés do Senhor Jesus, não tem novidade nenhuma para ele. Tudo ele sabe. Ele sentiu na pele. O Daniel teve esse negócio de tarde, pediu para orar. O Saguinho, irmão da Eliane, que está quase morto lá na Providência, na UTI. Porque os órgãos dele já parou. Só um milagre para salvar ele agora. O Daniel falou: olha, pede para Miriam orar, Miriana, vocês vão fazer o culto aí, vocês oram por ele, para que Deus possa fazer um milagre. O que aconteceu com ele, né? Depois nós conversamos. Ó, vamos continuar o culto. Vamos orar depois. Então, nesse momento aqui, a gente vai tirar algumas lições aqui. Daniel. Nós vamos tirar algumas lições aqui nesse momento. Ó, nós vamos perder a comunhão do culto, tá? Nesse momento, nós tiramos várias lições. Que os planos de Deus são totalmente diferentes. E que nós temos que crer, mesmo na hora que vem notícia ruim, vem dificuldade, a nossa fé não pode ser, hora tá de um jeito, hora não tá. Você tem que saber que a tua fé tem que alcançar a tua bênção. Você tem que saber que você está crendo. Quando Jesus morreu lá na cruz, ele não tinha dúvida que ele ia morrer por você ou por mim, não. Ele foi lá e cumpriu o propósito. Glórias a Deus. Mas a morte de Lázaro, vou fechar aqui, o Senhor Jesus falou que ia ser para a glória. Ele chegou lá,